Boa tarde, bem-vindos a mais um Facopcast. A nossa voz é a odontologia. Presentes agora no quarto dia do 43º CIOSP, o maior congresso de odontologia da América Latina. Hoje recebendo aqui a doutora Ana Luísa Mauro e também o doutor Cláudio Andrade. A doutora Ana Luísa é farmacêutica, mestre em farmacologia, doutoranda em ciências farmacêuticas. E o doutor Cláudio, ele é advogado e atua também na área da contabilidade. O tema que nós vamos discorrer hoje seria nova resolução de boas práticas da Anvisa para consultórios odontológicos. Boa tarde, doutora. Boa tarde, doutor. doutor. Boa tarde. Tudo Sejam bom? muito bem-vindos. Muito obrigado. Obrigada. Ótimo. Doutora, vamos fugir um pouquinho do tema inicial e vamos falar um pouquinho de quem é a doutora Ana e quem é o doutor Cláudio. Antes da profissão, né, da formação e depois da formação. Doutora, vamos começar pelas mulheres, né? Vamos ser cavaleiros. Doutora, por favor. Gente, então, eu sou farmacêutica, né, de formação. E eu tive muita sorte que logo assim que eu terminei a faculdade, tiveram 2 grandes concursos, nós somos do Rio de Janeiro, né? E tiveram 2 grandes concursos para as respectivas secretarias de saúde, tanto do município quanto do estado. Aí eu fiz os 2 concursos, aí passei para as 2 e me lotei nas respectivas vigilâncias sanitárias, tanto municipal quanto estadual. Aí fiquei desde então, né, trabalhando, fazendo fiscalizações, rotina normal, né? E na vigilância sanitária, assim, apesar da tua área de formação, você acaba fazendo coisas relativas à sua área. Então eu fiscalizava empresas, farmácias, drogarias, farmácias de manipulação relativos ao comércio farmacêutico, né, indústrias farmacêuticas. E também a gente às vezes compunha o quadro de inspetores quando a gente ia de um hospital. É muito comum, infelizmente, a gente tem poucos dentistas na vigilância sanitária. A maioria vai ficando velho, vai se aposentando. Então, assim, aí eu compunha a equipe com o dentista. Então, assim, eu tenho uma boa experiência em inspeção em clínicas de odontologia, consultórios. Eu aprendi muito com os dentistas lá da vigilância sanitária, o que a gente tinha que ver, o que não tinha. E eu via que ao longo dos anos as pessoas me perguntavam: Ana, mas é tão difícil, a legislação sanitária não está tudo centralizado, biossegurança é num ponto, reprocessamento de material é em outro, não tem nada junto. Então as pessoas tinham muita dificuldade e as pessoas também não gostam muito de estudar a legislação, de se atualizar. O profissional dentista, ele gosta mais de estar ali na clínica, de trabalhar especificamente com o paciente na assistência, né? Então as pessoas tinham muita dificuldade nisso, em se adequar às normas de segurança, às normas sanitárias. Então me pediam: Ana, você não pode dar um auxílio para a gente? Mas como eu estava na fiscalização, eu não poderia ajudar as pessoas, não poderia, assim, prestar uma consultoria, né? Então, há 2 anos atrás, aproximadamente, eu pedi para sair da vigilância sanitária e, em parceria com o Dr. Cláudio, né, que é o nosso advogado, nosso assessor jurídico, a gente fundou a Regulariza Visa, que é uma empresa especializada nisso, na área de consultoria em assuntos de vigilância sanitária para qualquer empresa, clínicas do segmento da saúde, médico, odontologia, ramo farmacêutico, para qualquer. E o doutor Cláudio, como o Cláudio se tornou o doutor Cláudio advogado? Eu tenho 30 anos de formação. Comecei como generalista e trabalhei algum tempo também com parte de tributos, né? Então, trabalhei para grandes empresas, vendo a parte tributária, e posteriormente vim a conhecer a Ana. A Ana apresentou uma ideia, eu achei excelente, e hoje a gente está prestando esse serviço de consultoria na área de vigilância sanitária. Ela com a formação, o background que ela possui, de anos de experiência na vigilância sanitária, e eu com a experiência que eu tenho na parte jurídica e na parte tributária também. Então, desde esse suporte que você precisa, de você tirar todas as suas licenças, a sua regularidade do seu espaço, de você estar com a sua contabilidade em dia, de você estar despreocupado com a adequação do seu espaço, né? E realizando palestras e comparecendo no espaço, a gente está aí para ajudar, para contribuir, para somar. E recentemente, inclusive, a gente entrou com a FACOP
com a nossa especialização, né? Isso. A nossa... A gente tem uma mentoria especializa exatamente isso, para consultórios e clínicas de odontologia, para se readequarem a essa nova normativa. Legal. E é uma parceria aqui com a FACOP. A nossa mentoria ela é certificada aqui pela FACOP. Ótimo. E aí Melhor temos ainda. uma parceria Né? aqui com a FACOP. Então, já falando da nova resolução, Sim. né? Então seria a nova resolução de boas práticas da Anvisa para consultórios odontológicos. Mas antes de falar da nova, eu gostaria só que vocês falassem um pouquinho do que mudou da antiga e do que seria a nova. E aí depois nós podemos falar especificamente da nova resolução, né? O que era a antiga, né? Como era anteriormente, como estava sendo feita pela Anvisa, o porquê houve essa mudança, né? Essa atualização, né? Posso assim dizer? E o que ela vai impactar lá na frente. Mas aí a gente vai conversando aqui e vocês vão por partes, tá bom? Então, essa nova resolução ela foi publicada agora em dezembro do ano passado, dia 15 de dezembro, que foi publicada no Diário Oficial. Mas antes disso, já em outubro, o Conselho Federal de Odontologia ele tinha publicado uma normativa de boas práticas também para consultórios e clínicas de odontologia. O que basicamente ele fez? Ele classificou os tipos de consultórios de acordo com a complexidade dos procedimentos. Então, ele classificou basicamente os consultórios, ele dividiu em várias classes, né, dependendo de acordo, né, com a criticidade ou assim, o tipo de anestesia só anestesia local, anestesia bloqueio de ramo, anestesia inalatória, aí são procedimentos que vão crescendo na complexidade. Então, de acordo com os níveis de complexidade, de acordo também se é um consultório individual ou se é um consultório coletivo, aí algumas coisas na infraestrutura física, aí agora os consultórios vão ter que se adequar. Algumas coisas, a vigilância sanitária, ela deixou mais flexível o consultório individual. Entenda-se, gente, quando a gente fala de consultório individual, não é um único profissional dentista trabalhando, é um equipo, entendeu? Um consultório que tenha um equipo pode ter mais de um profissional trabalhando. Às vezes ele não está todos os dias, rotativo, né? Né? Rotativo, é por equipo. Então, um consultório que tenha um equipo, algumas coisas são permitidas. Por exemplo, essa parte de esterilização, você pode compartilhar a sua sala de procedimento com uma bancada onde você faça a esterilização no mesmo local, na mesma sala. É flexível para consultório individual. Agora, se já for consultório a partir de 2 equipos, aí você já não pode. Aí você tem que ter uma sala específica para recepção e limpeza do material, o que seria o expurgo, né, a sala suja, e outra que aí depois o material vai para empacotamento e autoclavação, né? Então, assim, hoje em dia, também para consultórios coletivos, o que eu achei que foi um ganho, você precisa ter um banheiro específico para portador de necessidades especiais. Então, hoje, assim... Isso é mais infraestrutura. É mais a parte de infraestrutura. Eu acompanhei também, doutora, a mudança na classificação dos instrumentais quando sai da esterilização. Então, a etiquetagem agora ela tem um prazo de validade menor. É isso mesmo? Se você puder explicar melhor eu vi apenas, mas não me atentei muito a essa nova regra. Essa questão sempre foi um pouco polêmica, né? Essa questão de validar, depois que eu esterilizo o meu material, aí o invólucro, a embalagem está toda perfeitinha, senão, sem nenhum problema. E se ela for guardada também em local adequado, aí sempre tinha aquela questão, né? 15 dias, um mês. Hoje, se a embalagem está perfeita, o teu processo de esterilização, ele é um processo validado. Se você faz os controles biológicos, o controle químico e o teu processo está validado, essa esterilização, ela hoje a Anvisa colocou que ela tem validade de 6 meses. O que é um bom prazo, né? Um bom prazo. Né? Se você manter a embalagem inviolável, perfeitinha, 6 meses. Legal, doutora. Etiquetadinha, direitinho, com o nome, a data quem foi o responsável, tudo certinho, 6 meses. Legal. E na parte jurídica, doutor? Como que hoje essa resolução ela vem trabalhar dentro das clínicas e dos consultórios? O que ela vem modificar nessa parte, vamos dizer assim, mais burocrática? O que acontece é o seguinte, na verdade, não trouxe poucas novidades. Ela só basicamente compilou pensamentos isolados e
deixou as interpretações de fora. O que eu quero dizer com isso? Porque eu entendo que você deve fazer de tal forma ou de outra. E isso acabou. Ele é muito detalhista, até ao extremo, no estabelecimento dos procedimentos que você precisa adotar no seu espaço. Uma coisa também que a gente teve a oportunidade de ver é que, em função dessas exigências novas, como por exemplo a adequação do espaço, de um espaço isolado para você fazer a higienização, ou da implementação de um banheiro acessível, né? Muita gente preocupada com o custo que vai ter com isso, ou até mesmo a necessidade de mudar do seu endereço para um novo endereço que atenda essas novas necessidades. Então, tirando essas situações assim, específicas que as pessoas têm chegado até nós e têm pontuado, o que a gente percebeu foi que essa legislação veio não só em benefício do seu paciente, tá? Do bem-estar do seu paciente, mas também do próprio profissional. Por quê? Porque você está lidando com materiais contaminantes. Então, uns 3 anos atrás, se não me falha a memória, o Conselho Federal de Odontologia, inclusive, fez um estudo de intercorrências com o profissional de odontologia com relação ao índice alarmante de contaminação, do profissional, seja com bisturi, seja com seringas, de doenças contaminantes, infecto-contaminantes em função de procedimentos. Contaminação cruzada também, é né? o que está mais exposto, mas né? enfim, é questão do próprio profissional contrair determinadas doenças, porque um descuido foi suficiente para... Eu costumo dizer assim, hoje o cirurgião dentista, ele gosta de ter um jaleco moderno, principalmente as mulheres, né? Com renda, com babadinho, aí vai lá, senta, spray para tudo que é lado, vai tudo para roupa, quando chega em casa vai abraçar o filho, vai deitar na cama, vai sentar no sofá. Eu gostaria de ter, eu tenho uma curiosidade, é o seguinte, hoje a gente tá fazendo uma ligação entre o que é clínico, biologicamente correto, com algo jurídico, algo legal. Qual seria as penalidades que a não utilização, o segmento da resolução a partir de agora vai gerar para o cirurgião dentista? Vão ser multas, vão ser processos multas e administrativos? O que acontece com o cirurgião dentista que não andar na linha dentro da resolução? O que mais ou menos já acontecia anteriormente, tá? Seja um profissional de estética que realiza ROF, por exemplo, ou um clínico tradicional de odontologia, ele tem agora normas que estão mais melhor explicadas, esclarecidas, né? E agora estão compilados numa única resolução. Então, práticas que ele já vinha adotando, ele mantém, né? E algumas outras novidades que eventualmente surjam, ele precisa se adequar o seu espaço a essa nova realidade, tá? E a não realização dessas normas, não observância dessas normas, leva à aplicação de multas, tá? Então as consequências iniciam com multas. Exatamente. Porque aí, doutor, depende... E eventualmente a interdição do espaço. Interdição. Porque eu tudo tinha a ideia que já era interdição. Não. Você tem prazos existe, depende da gravidade. criticidade. Dependendo do que você... a não conformidade depende do nível de criticidade. Por exemplo, deixa eu exemplificar para o senhor. Por exemplo, você precisa esterilizar o teu material. Esterilização e autoclave. Além de esterilizar, você precisa registrar, fazer um registro. O processo tem que estar totalmente documentado. Então, material com etiqueta, você precisa ter o registro de quem realizou aquilo, qual temperatura. Se você não faz esse registro e dos métodos biológicos de controle, de validação do processo, você tem que ter registro. Se você não tem o registro disso, isso é considerado uma falha gravíssima para o seu estabelecimento. Isso é passível de interdição. Por exemplo, a primeira avaliação, foi feita uma avaliação, você tem um resultado. Geralmente, dado doutor, prazo, os prazos eles se mantêm, diminuir o prazo para adequação dessa aí depende, atuação? doutor, do Código Sanitário, cada município, cada vigilância municipal,
que é quem vai inspecionar as clínicas, ela tem um código sanitário específico. E, geralmente, as penalidades sanitárias, elas vêm... Primeiro que a gente tem uma legislação que fala sobre infração sanitária. É uma legislação antiga, de 1977. As pessoas falam até isso. Nossa, mas é tão antiga. Mas é a que está vigente até hoje. É a que a Lei 6437 é a que é vigente até hoje sobre infrações sanitárias. E ali fala, se você descumpre alguma norma de boas práticas que venha sido publicada depois. Então, assim, os municípios geralmente têm os seus códigos sanitários e dependendo da criticidade daquilo que você não cumpre, são penalidades diferentes. A máxima é a interdição. Fechar o estabelecimento. Mas a gente está falando de falhas de procedimento. Uma das falhas que, por exemplo, já você dá porta, você já observa, é o licenciamento do sanitário. Se o profissional não tiver com a licença em dia, acabou a inspeção ali. Fecha o espaço. Ah, mas eu tenho do ano passado, mas está vencido. Estamos em 2026. Venceu o seu documento, interdição na hora. E isso serve tanto para clínicas particulares, qualquer estabelecimento de como saúde, universidades, doutor. faculdades, Qualquer, doutor. Projetos sociais, Isso. ONGs. O fiscal sanitário, o auditor fiscal de vigilância sanitária, ele às vezes não precisa nem passar da soleira da porta. Ele do corredor, ele já olha assim para a entrada do estabelecimento e vê a licença vencida, pronto, acabou a fiscalização ali. Ele ainda pode, assim, perguntar, olha, você tem a licença, sei lá, do ano de 2026 e não tenho. Ali já não precisa nem fazer inspeção, porque Legal. dali... Doutor, para quem quiser contar com o conhecimento, com a experiência que vocês têm, para que evite, logicamente, todas essas consequências, né? Como que faz para entrar em contato com a consultoria, né? Ela é uma consultoria que dura quanto tempo, tá? Só para que a gente possa já finalizando aqui, né? Aonde que podem encontrar vocês? Tem Instagram ou vocês têm um telefone? Vocês podem ficar à vontade, porque isso eu acho que é importante. Eu, como cirurgião dentista, né? E também dentro da faculdade é importante que a gente passe isso para os nossos colegas. Então, nós temos as nossas redes sociais, né? A nossa rede social principal é o Instagram, né? @regularizavisa. Ali, pelo link da nossa bio, você pode contactar a nossa mentoria, que a gente tem específica para consultórios e clínicas de odontologia. Essa nossa mentoria é uma mentoria que ela tem uma duração de 2 meses. A gente faz um acompanhamento, né? Você vai estar sempre junto. A gente atende qualquer clínica em qualquer lugar do Brasil, né? Que está sujeito às normas da Anvisa, né? Isso é importante falar, né? As nossas normas. Então, a gente faz um acompanhamento de qualquer lugar do Brasil, a gente faz online, você pode filmar, mandar foto, a gente dá toda a assessoria em qualquer assunto específico, não só na parte de infraestrutura, como também na parte de você montar, que hoje em dia também essa nova resolução, ela exige esse protagonismo do profissional responsável técnico, que ele seja o responsável pela criação e implementação dessas boas práticas todas no estabelecimento de odontologia. Então, a gente ajuda a montar isso tudo. Hoje é exigido também plano de segurança do paciente, plano de gerenciamento de resíduos, todos os POPs, os procedimentos da clínica, isso tudo a gente vai estar te ajudando, vai estar junto com você, vai te ajudar a elaborar cada um desses documentos. Então, entre em contato com a gente pelo link da nossa bio, é o @regularizavisa. Legal. Doutor, uma mensagem final? Estamos aí para ajudar. A gente agradece mais uma vez o espaço oferecido pela FACOP. Precisando da gente, estamos aí. Tá? Chame sempre a gente que precisar. E, relembrando, tiver alguma dúvida com relação à vigilância sanitária, não só com relação à nova resolução, mas qualquer outro tópico. Por exemplo, você precisa tirar documentos, sua licença de vigilância sanitária ou qualquer outro documento que você tenha alguma dúvida, entre em contato com a gente está aí à disposição para lhe ajudar. Legal. E também quem tiver interesse em realizar o curso, né? É só entrar em contato na nossa rede social. Com a nossa rede social, entre em contato com a gente. Que é Link certificado pela FACOP, então certificado de qualidade. Qualidade absoluta. Muito obrigado, doutora. Obrigado. Doutor, obrigado. Mais uma Obrigada, vez, Até a obrigado. próxima.